Juliana Lopes, eu quero que você continue comigo agora aqui no vídeo, porque a gente teve uma entrevista importante agora há pouco com o governador em exercício do Rio de Janeiro e ele disse que a ajuda do governo federal é sempre bem-vinda, que não há questões políticas e partidárias neste momento. É o momento de uma união do governo federal com o governo estadual e os governos municipais para tentar atender a população que tem sofrido no Rio de Janeiro. Então eu tenho a honra de chamar agora o ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que fala ao vivo conosco agora na CNN Brasil. Muito obrigado pela entrevista, ministro Valdez Góes. A gente falou mais cedo, o senhor me explicou que o governo federal está de prontidão, pronto para oferecer ajuda ao Rio de Janeiro. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Uribe. Primeiro, nossa solidariedade, Uribe, e também cumprimentar toda a equipe da CNN, sob sua liderança, a toda a população do Rio de Janeiro, mas também de outros estados do Brasil, que vem sofrendo, como aconteceu em 2023, de janeiro a dezembro. Já iniciamos o ano também com muitas ocorrências por excesso de chuva e às vezes vivemos também por falta, com muita estiagem. Mas muito especialmente neste caso, o estado do Rio de Janeiro, alguns municípios, várias vítimas. Eu venho falando já com os prefeitos, hoje falei com o prefeito Eduardo Paes por 2 vezes, ele inclusive já decretou situação de emergência, que nós já faremos o reconhecimento sumário ainda hoje, deverá ser publicado no Diário Oficial da União, e aí vou continuar o dia todo aqui em contato com os prefeitos de outras regiões, de outros municípios do Rio, para que, sob a orientação do presidente Lula, a gente preste, além da solidariedade, Uribe, a gente possa prestar em nome do governo federal também todo o apoio no que diz respeito à ajuda humanitária, restabelecimento, reconstrução. Tá? Então, quero lhe cumprimentar toda a equipe da CNN, prestar minha solidariedade em nome do presidente da República, que me recomenda todos os dias prontidão, acompanhamento, monitoramento, atenção e parceria com estados e municípios. Estou à disposição aqui para dialogar com vocês. Ministro, a gente está aqui do lado com imagens ao vivo do Rio Botas, em Belford Roxo, onde parece haver o resgate e a identificação de uma mulher que desapareceu. São 9 mortos e uma pessoa desaparecida. Você trouxe uma informação em primeira mão, ministro, um breaking news aqui, de que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai realmente decretar estado de emergência para a ajuda do governo federal. Gostaria de perguntar ao senhor de que maneira o governo federal pode ajudar a cidade do Rio de Janeiro e as outras cidades fluminenses. Uribe, como eu disse, eu falei já por 2 vezes, agora à tarde, com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Trocamos bastante informações. Antes mesmo dos eventos, que é bom que eu relate, a minha equipe da Defesa Civil Nacional já vinha alinhando com o estado do Rio de Janeiro, com Minas Gerais, com Espírito Santo e com São Paulo, tanto informações sobre meteorologia, também como providências que poderiam ser adotadas conjuntamente, caso se confirmasse situações como essas que acabaram acontecendo nessa madrugada no Rio de Janeiro. Acontecendo isso, especificamente pegando aqui o exemplo do município do Rio de Janeiro, ao dialogar com o prefeito Eduardo Paes, ele reuniu, já implantou um grupo de gerenciamento de crise. Esse grupo já gerou as informações necessárias que sustentaram a decretação da situação de emergência. Ele imediatamente me passou o decreto e, em seguida, a publicação em Diário Oficial. E eu também, já com a nossa equipe, estamos adotando as providências aqui para o reconhecimento sumário, uma vez que as informações que sustentaram a situação de emergência estão asseguradas no decreto. E, ao entrar no Sistema Nacional, que é o S2ID, já gera para o governo federal todas as condições legais para nós atuarmos na ajuda humanitária. O que é ajuda humanitária? Com alimento, com água, com medicação. São infinitas ações que nós podemos nos juntar ao município do Rio de Janeiro ou demais municípios para assistir aquela primeira assistência à população atingida. Mas precisa também fazer desobstrução, que é o que nós chamamos de restabelecimento. Vias, casas, equipamentos públicos,
Então, nós podemos ter planos do município do Rio de Janeiro e demais municípios do estado do Rio de Janeiro, também pedindo apoio do governo federal para restabelecimento. E caso tenha acontecido alguma perda de patrimônio público, ruas, pontes, escolas, né, enfim, o que for, o governo federal, até casa das pessoas, o governo federal também apoia na reconstrução. Então, o presidente Lula me recomendou, como fez o ano passado, continua sendo essa a recomendação dele, para que o apoio seja integral. Aquilo que for necessário e solicitado pelo município, pelo estado do Rio de Janeiro, como também acontecendo em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, que é os estados que estão sob o monitoramento neste momento em relação aos riscos das chuvas eminentes, nós prestarmos todo o apoio. Então, ajuda humanitária, restabelecimento, reconstrução. Esses planos nós podemos trabalhar em duas mãos. Conversei isso com o prefeito Eduardo, vou conversar com outros prefeitos também. As nossas equipes da Defesa Civil Nacional com as defesas civis municipais podem ajustar os planos, para que esses planos, ao serem colocados, Uribe, no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, nós possamos também aprovar sumariamente, certo? Porque quando ele é feito conjuntamente, a gente evita qualquer erro, qualquer inconsistência e que exija alguma diligência, porque aí a diligência é voltar para corrigir, é voltar para adequar a legislação. Então, é uma recomendação também do presidente que a gente faça a aproximação. Se for necessário, nós vamos botar alguém da Defesa Civil Nacional junto, além de trabalharmos em termos, nos utilizando a tecnologia, também fazemos a aproximação presencial para assessorar em todos os aspectos, tecnicamente, e naquilo que for necessário empregar de apoio também com pessoal, com tecnologia, com equipamento, a recomendação do presidente Lula é que a gente o faça. Eu vou convidar a Juliana Lopes para participar dessa entrevista, ministro. Ministro, boa tarde, obrigada pela participação. Nós conversamos mais cedo sobre algumas medidas do governo federal e eu queria entender do senhor se há uma expectativa de visita ali ao Rio de Janeiro, do senhor, de ministros, possivelmente do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, e qual que é a preocupação maior nesse momento? A gente acabou de conversar ali com o governador em exercício e ele falou sobre a previsão de fortes chuvas no fim do dia de hoje. Nós continuamos no monitoramento, vale a pena e é importante repetir isso. Durante toda a semana, a nossa equipe do governo federal, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinha alinhando com o estado do Rio de Janeiro e municípios, com o governo de São Paulo e municípios, também de Minas Gerais e Espírito Santo, toda a preocupação em relação ao monitoramento, informações e preparação, né, para, caso ocorresse, a gente juntos atuarmos também. Então, essa é mais uma informação importante a gente repetir. Segundo, acontecendo o ocorrido, a gente começa a atuar já conjuntamente. O que é importante para uma presença minha, ou do presidente da República, ou do vice-presidente? Primeiro, além da solidariedade, nós temos clara atuação conjunta do governo federal com os governos municipais e estaduais. Então, isso ainda hoje eu estou tratando também com o estado do Rio de Janeiro e com o prefeito Eduardo Paes, os planos de trabalho. Obviamente que, além da presença da gente, o mais importante é responder às necessidades que a população atingida necessitar. Então, eu estou primeiro focado nisso, solidariedade, resgate, e assessorar o estado do Rio de Janeiro e municípios nos planos de trabalho, para que a gente tenha o mais rápido possível. Eu lembro quando aconteceu no litoral paulista, foi de sábado para domingo de carnaval, e durante todo o dia de domingo de carnaval eu fiquei falando com os prefeitos e com o governador Tarcísio. No final do domingo, nós já tínhamos feito o reconhecimento sumário de toda a situação de emergência na região do litoral paulista norte. E na segunda-feira eu fui lá com o presidente Lula, nós já estávamos ali trabalhando os planos de ajuda humanitária e de resposta à sociedade. Então, o dia de hoje todo e à noite eu vou estar muito focado nisso, com essas informações, repassar ao presidente Lula, ao vice-presidente Alckmin, para, numa avaliação dele, ele poder
dizer assim, Valdez, eu vou ao Rio com você, ou então, né, enquanto isso, a gente continua trabalhando na resposta à sociedade. Então, é essa lógica que a gente tem feito. Estou dando o exemplo ali do litoral paulista, porque foi muito, não nesse período, foi no carnaval, mas muito parecido. Às vezes é no final de semana, é no sábado, é no domingo, no feriado, e não tem para a gente domingo e feriado. Tá? Você vai ver hoje ainda sendo reconhecido sumariamente a situação de emergência no Rio de Janeiro. Então, isso demonstra toda a prontidão e a atenção à recomendação que o presidente Lula nos faz. E, obviamente, que a avaliação a partir dessas informações, o presidente mesmo deve se pronunciar. Né? Ele mesmo já me recomendou que adote todas as providências para que ele, logicamente, tome a avaliação seguinte sobre decisão. Ministro, já há decisão se o senhor vai realmente ao Rio de Janeiro? O senhor falou que ainda vai conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há essa possibilidade dele ir ao Rio de Janeiro nos próximos dias? Sim, hoje eu já me coloquei à disposição do Eduardo Paes. Disse, olha, Eduardo, eu estou de prontidão. Ele disse, Valdez, estou em reunião com a equipe aqui. Vamos primeiro fazer o decreto de emergência. Eu digo, então faça para a gente tomar as providências, depois a gente vai alinhar as medidas seguintes. Então hoje eu ainda vou falar com ele e tendo uma decisão sobre isso, eu também informo vocês. Juliana Lopes. Ministro, o senhor também nessa conversa falou sobre essa situação do Rio de Janeiro, mas de outros estados que também estão ali no foco do governo federal. Queria que o senhor explicasse quais são esses estados, porque essas fortes chuvas atingiram ali o Rio de Janeiro, mas também tem uma atenção voltada para São Paulo, Minas Gerais. O que está sendo pensado, então, para esses outros estados? Hoje eu, inclusive, já falei também com o prefeito de São Paulo, certo? Conversamos longamente, tratamos até de ações relacionadas ao Parque Seleções, que tem muitos projetos protocolados pelos prefeitos no Parque Seleções voltado à prevenção, diz respeito ao Ministério das Cidades, mas que é uma prioridade do presidente Lula. E o prefeito, inclusive, dizia, Valdez, nas discussões internas com o governo, é muito importante dizer que, dentre as prioridades de prevenção, a gente possa fazer escolhas e seleções inicialmente nos projetos protocolados que dizem respeito à drenagem, macrodrenagem, sistemas de drenagem, de preparação para a recepção de tanta água e volume de água ao mesmo tempo. Então, dialogamos muito, inclusive, sobre isso. Bem, antes do evento, como a gente monitora as previsões pluviométricas, a gente vinha reunindo com São Paulo, com Espírito Santo, com Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porque essas previsões climáticas tendem, logicamente, já aconteceu com mais intensidade na semana passada em São Paulo, agora essa semana, no início da semana, agora no Rio de Janeiro, então está sobre nosso radar de monitoramento, de contato prévio com as defesas civis municipais, estaduais e com os governos, esses 4 estados. Então, além de Rio de Janeiro e São Paulo, também Minas Gerais e Espírito Santo estamos em contato permanente para que, ocorrendo qualquer situação de desastre, a gente também seja ágil nas tomadas de decisões, que partem inicialmente do apoio, da solidariedade, mas também da decretação de situação de emergência. A situação de emergência decretada e reconhecida pelo governo federal é que dá retaguarda para você empregar o que for necessário. Vocês lembram que em São Paulo nós empregamos o maior porta-aviões da Marinha do Brasil. Foi para lá com vários equipamentos, com mais de 1.000 militares. Então, a Defesa Civil Nacional, sob a orientação do presidente Lula e por minha coordenação, dependendo da necessidade de empregar o que for solicitado por prefeituras e governo para assistir a população, nós assim o faremos, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo ou em Minas Gerais, caso venha a sofrer consequências como essas que a gente está presenciando agora na madrugada de hoje para cá, no Rio de Janeiro. Então essa é a orientação do presidente e eu estou mobilizado nesse sentido, viu? O governo... Juliana Lopes. Falei ainda há pouco com você, bastante no telefone sobre isso. Sim, obrigada, ministro. Ministro, o governador em exercício do Rio de Janeiro disse que pelo menos há 2.000 pessoas desabrigadas. A gente lembra em crises anteriores que o governo federal disponibilizou o saque calamidade do FGTS e também auxílio emergencial. Essas medidas estão no radar do governo federal?
Muito interessante a sua pergunta, Uribe, porque quando o governo ou uma prefeitura decreta a situação de emergência, que nós reconhecemos, seja sumariamente ou mesmo que não seja, mas quando há o reconhecimento federal, esse é o primeiro ato que cria legalidade para atuação e resposta em várias políticas públicas. Às vezes, prorrogar a situação de pagamento de impostos federais, suspender pagamento de dívida, garantir kit saúde através do Ministério da Saúde, apoio à agricultura, suspensão, né, como você disse, de determinados simples, do simples. Assim, é um leque de atuação. Eu lembro que no Rio Grande do Sul nós chegamos a atuar com mais de 20 ministérios, em Santa Catarina com 15 ministérios. Ou seja, a partir do reconhecimento que nós estamos fazendo hoje, a transversalidade está, né, garantida em termos de atuação. Aí vai muito do que o município, com o governo federal ou o governo estadual vão identificando em termos de necessidade. Precisa de ajuda humanitária, um plano de ajuda humanitária. Precisa rever a questão das dívidas dos municípios, empreendedores. Aí vai lá e vê o que a lei ampara fazer isso. Tem que antecipar os benefícios sociais, antecipa benefícios sociais. Então, antecipa a FGTS, ou antecipa que eu digo cria as condições para que o cidadão que tem direito ao FGTS possa sacar antecipadamente o seu FGTS. São inúmeras políticas públicas que podem, numa situação dessa, serem colocadas à disposição do cidadão. Tá? Eu estou dando alguns exemplos, mas, repito, a transversalidade é muito grande. E ela passa a acontecer a partir do momento que a gente faz o reconhecimento da situação de emergência. Ministro, agradeço muito a entrevista do senhor. O senhor mesmo disse que essa noite vai ser pesada para o senhor de acompanhamento, mas eu espero que o senhor consiga pelo menos descansar em algum momento. Nós conversamos com o ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que está aqui neste domingo na CNN Brasil, esclarecendo dúvidas a respeito da atuação do governo federal, que agora nas próximas horas vai entrar forte no Rio de Janeiro com a decretação do estado de emergência pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito obrigado, ministro. Obrigado a você, a Juliana, e mais uma vez minha solidariedade em nome do presidente Lula e do governo federal, a toda a população atingida, aqueles que perderam entes, né, da sua família, e reafirmar aqui o compromisso integral. Ainda terminando essa entrevista, eu vou estar em reunião com o nosso secretário nacional de Defesa Civil para ainda hoje a gente reconhecer e fazer a publicação em Diário Oficial da União a situação de emergência no Rio de Janeiro. A CNN Brasil está à disposição do senhor também. Muito obrigado, ministro.